Os dinossauros viveram na Terra na Era Mesozoica, há cerca de 250 milhões de anos atrás, e eles foram os maiores animais que já habitaram o planeta. O primeiro fóssil de dinossauro foi encontrado em 1676 na Inglaterra, e era do megalossauro, mas naquela época as pessoas não sabiam que se tratava de um dinossauro, e consideraram o osso sendo de um humano gigante devido às menções bíblicas. Existem diversas teorias que explicam a extinção dos dinossauros. A mais aceita é que eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás por conta de um impacto gigantesco de um asteroide de cerca de 12 km de largura que atingiu o local onde hoje é a Península de Yucatán, no México. O choque foi imenso e inimaginável. Para se ter uma ideia da proporção, pesquisadores compararam o impacto da queda do asteroide com a bomba de Hiroshima. A cratera está localizada no Golfo do México e possui 200 km de largura, e uma parte dela está na água e outra está na terra. Esse impacto acarretou em grandes tsunamis, e uma nuvem de poeira foi lançada para a atmosfera que acabou bloqueando o Sol e afetou drasticamente as condições climáticas do planeta, e deixou os seres da Terra numa escuridão total, consequentemente aniquilando mais da metade da vida terrestre. Cerca de 95% da vida marinha foi perdida e mais da metade de todo o planeta Terra foi devastado. Pesquisadores ainda sugerem que a poeira lançada após o acidente pairou sobre o planeta por décadas. Então, naquela época, os animais ficaram por décadas na escuridão. A Era Mesozoica se divide em 3 períodos: o período Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Além de dinossauros, outros animais também viveram nesses períodos. Ele correu entre 250 milhões de anos a 200 milhões de anos atrás. Nesse período já existiam alguns dinossauros, e houve também o surgimento dos primeiros répteis voadores, como o pterossauro, e as mais variadas espécies de tartarugas e répteis marinhos, inclusive os crocodilos. Os pterossauros são geralmente chamados de dinossauros voadores, talvez por conta do seu nome, porém eles são répteis voadores. Em 1784, Cosimo Collini estudou o primeiro fóssil de pterossauro e constatou que se tratava de um animal marinho. Só mais tarde, no ano de 1809, Georges Cuvier analisou melhor o fóssil e concluiu que se tratava de um réptil voador, principalmente ao analisar a estrutura dos braços, concluindo que existiam asas ali. Muitos outros fósseis desse réptil voador foram encontrados, e em um deles havia um dente de espinossauro, e o que leva a crer que eles eram presas desse dinossauro. Os pterossauros viveram nos 3 períodos da Era Mesozoica. Existiam centenas de espécies deles, de mais variados tamanhos, alguns com 20 centímetros e outros com 11 metros. Essa espécie de pterossauro viveu onde hoje é a América do Norte. Ele não possuía dentes, sua envergadura podia chegar a 12 metros e ele pesava cerca de 200 quilos. Já foram encontrados fósseis deste animal com até 18 metros de envergadura, porém o material estava muito danificado e não pôde ser estudado tão a fundo a ponto de ser confirmado a sua existência. Apesar do tamanho dessas criaturas e principalmente a sua envergadura exagerada, acredita-se que eles não conseguiam voar e sim planar. Dá para acreditar? Por conta disso, eles passavam a maior parte do tempo no chão. Eles se alimentavam de invertebrados como moluscos e crustáceos. Esse período ocorreu há cerca de 205 milhões de anos até 142 milhões de anos atrás. Além de dinossauros como o alossauro, entre muitos outros, já era comum a existência de peixes e répteis marinhos, estrelas e esponjas do mar. Nesse período também houve o surgimento de lagartos e anfíbios como os sapos, as rãs e as salamandras. Alossauro significa lagarto estranho ou lagarto diferente. Ele viveu onde hoje é a América do Norte e a Europa. O maior fóssil desse alossauro encontrado tinha quase 10 metros de comprimento. Acredita-se que ele pesava um pouco mais de 2 toneladas. Mas a média de peso para os alossauros era de aproximadamente 1 tonelada quando adultos. E a sua expectativa de vida se aproxima dos 28 anos. É bem parecido com a do Tiranossauro Rex. No período em que ele viveu, o alossauro estava no topo da cadeia alimentar. Ele se alimentava de dinossauros, como o estegossauro.
Esse dinossauro era um predador com dentes afiadíssimos que mediam quase 8 centímetros. Ele não tinha dentes enormes quanto outros dinossauros, como por exemplo o tiranossauro do período Cretáceo, mas isso não impediu o alossauro de serrar as suas presas. Acredita-se que os alossauros caçavam em bando, principalmente quando as suas presas eram dinossauros como o gigantesco Diplodocus. Dá para acreditar, eles caçavam Diplodocus, mas isso não quer dizer que eles se davam bem entre si, pois eles podiam ser bastante agressivos, levando a violentos confrontos. Eles, muito espertos, quando jovens, escolhiam presas menores e eram mais ágeis que os adultos, que eram adeptos mais à emboscada, sem precisar se movimentar com tanta agilidade. De acordo com estudos, acredita-se que uma presa típica do alossauro era o estegossauro, mas os alossauros também se alimentavam de carcaças como saurópodes. Na década de 90, um fóssil de alossauro foi encontrado em Wyoming, nos Estados Unidos, pela equipe do Museu das Montanhas Rochosas, em parceria com o Museu Geológico da Universidade de Wyoming. 6 anos depois, a mesma equipe encontrou o segundo fóssil de alossauro muito bem preservado. O primeiro fóssil era de um alossauro de baixa média. 19 dos seus ossos estavam quebrados e mostravam sinais de infecção, o que provavelmente foi a causa da sua morte. O segundo fóssil também apresentava grandes fraturas nos seus ossos. Esse período ocorreu entre 145 milhões a 65 milhões de anos atrás, e além de dinossauros como o Tiranossauro Rex, que vamos falar já existiam os tubarões modernos, arraias, alguns insetos como as formigas, gafanhotos e borboletas. O Tiranossauro foi um dinossauro que viveu há cerca de 65 milhões de anos no fim do período Cretáceo, onde hoje é a América do Norte. E ele faz parte de um gênero de dinossauros terópodes, que são dinossauros bípedes. O primeiro fóssil da espécie foi encontrado em 1874 e pertenciam ao tiranossauro adulto. Ele ganhou o nome de Rex por ser o maior dinossauro carnívoro conhecido naquela época, mas hoje quem tem posse desse título é o espinossauro. O T-Rex, quando adulto, chegava a medir 4 metros de altura e 12 metros de comprimento. Só o seu crânio media quase 1,5 metro. Seu peso podia atingir até 8 toneladas e sua cauda era bastante musculosa. Ele possuía grandes pernas grossas, seus dedos eram em formatos de garras grossas e pontiagudas, mas seus braços deixavam a desejar. Além de curtos, eram finos e comportavam garras muito pequenas, uma característica de dinossauros terópodes. Uma curiosidade é que as fêmeas eram maiores que os machos. O dinossauro tirano tinha a mordida extremamente poderosa, com uma pressão de 6 toneladas. Sua mandíbula superior era em formato de U, diferente de outros terópodes que era no formato em V. Essa diferença faz a mordida do T-Rex mais poderosa. Sua boca com 60 dentes de variados tamanhos, alguns chegando a medir 30 centímetros. Os dentes dele eram do tamanho de uma régua comum. Acredita-se que a expectativa de vida do Tiranossauro Rex seja de 28 anos. Essa é a idade de Sui, um fóssil do Tiranossauro Rex quase que 90% completo, sendo o maior fóssil desse dinossauro encontrado. Dentre os esqueletos encontrados de diversos dinossauros, o mais completo é o do Tiranossauro Rex. Atualmente existem dezenas de esqueletos dele, todos quase completos. Por isso, cientistas puderam estudá-los tão profundamente, trazendo ricas informações sobre este animal. No dia 12 de agosto de 1990, a exploradora Sue Hendrickson descobriu um fóssil da espécie na Dakota do Sul. Este é o maior fóssil já encontrado e ele foi remontado com mais de 90% da sua estrutura e foi apelidado de Sue graças à sua descobridora. Esse esqueleto mede 12,35 metros de comprimento e 3,96 metros de altura, medido na altura do quadril. Acredita-se que Sui pesava cerca de 9 toneladas, mas o fóssil de Sui desencadeou uma briga judicial entre Sue Hendrickson e Maurice Williams. Explicando rapidamente para vocês, Sui foi quem achou o fóssil, mas ele estava na propriedade de Maurice. Por isso, Maurice venceu o processo e vendeu o fóssil ao Museu Field de História Natural por mais de 8 milhões de dólares. Muito já se discutiu como os tiranossauros faziam para se alimentar. Uma parcela da comunidade científica alega que eles eram animais detritívoros, que
que são aqueles animais que aproveitam as carcaças ao invés de caçar o seu próprio alimento. E essa possibilidade foi colocada em questão por conta das cavidades olfativas desse dinossauro, que eram muito grandes, e segundo pesquisadores, esses animais poderiam sentir o cheiro da carcaça de longe, semelhante aos urubus. Outra alegação é a sua velocidade, que é diferente de outros dinossauros que ultrapassavam os 40 km por hora. Outra alegação é o fato de que os dentes do animal não apresentam grandes desgastes, mas essa hipótese foi inteiramente rejeitada por alguns, porque o tiranossauro substitui os seus dentes continuamente durante a vida. Todas essas alegações de que os tiranossauros eram animais detritívoros está fora de questão, porque muitos cientistas rebateram essas alegações com provas de confrontos entre o tiranossauro, o edmontossauro e o tricerátopo. Ambos tinham marcas de mordidas do T-Rex. Após longos estudos também, cientistas acreditam que o tiranossauro poderia ser um canibal. Isso porque Sui possui muitas marcas de mordida de membros de sua espécie. Esse dinossauro enfrentava violentas batalhas por alimento e acasalamento. Pesquisadores encontraram um crânio muito danificado e muito provavelmente por uma violenta batalha. Apesar de ser um grande predador, o Tiranossauro Rex evitava batalhar contra o Triceratops, pois se fosse derrubado ele podia ser atacado por baixo estando em desvantagem. E o fato dele evitar confronto não quer dizer que se caso ocorresse algum ele não venceria. Muitos estudos foram realizados neste fóssil. Ainda se especula a morte de Sui, e alguns cientistas estão divididos entre uma grave mordida durante um intenso confronto com outro Tiranossauro Rex por conta de uma marca em seu crânio, ou esse dinossauro foi vítima de uma infecção parasitária por comer carne podre. Essa infecção fez a garganta de Sui inflamar, impedindo que ela se alimentasse. Cientistas chegaram a essa conclusão devido aos vermes fossilizados encontrados no osso do pescoço. Hoje em dia, essas evidências de vermes geralmente são encontradas em animais que foram vítimas dessa mesma infecção.